Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que nos ilumine, tanto a mim, palestrante, para poder tornar clara a mensagem, como a vocês que estão nos ouvindo, para que fique alguma coisa de útil, alguma coisa de valioso nessa mensagem que tentaremos transmitir. Que assim seja. Quando você passa por uma rua e vê um edifício, ou mesmo uma casa, para aqueles que estão no ramo, é fácil identificar quem é o arquiteto. Todo profissional deixa a sua marca no trabalho que faz. É muito fácil também para você verificar o seguinte: música. Quantas vezes você ouve uma composição, você diz que essa composição é de tal autor? Porque todos têm um traço característico. Vocês mulheres devem lembrar bem o corte dos estilistas. Em função da maneira como está projetado o vestido, vocês concluem quem é o autor daquele corte. A mensagem que eu quero deixar clara com vocês é no sentido de que tem uma preferência para falar sobre Deus. Todos nós falamos de Deus. Achamos que compreendemos Deus, que sabemos como Deus é, mas na realidade a nossa relação com Deus é que define a nossa aproximação com Deus. Não basta dizer eu creio em Deus, é preciso que você sinta Deus, sinta a presença dele e converse com ele como se fisicamente ele estivesse ali, e você precisa acreditar no que está falando. Ou seja, acreditar na mensagem que ele lhe dá, para que a sua mensagem também seja válida. É este relacionamento que eu gostaria de conversar com vocês. Quando a gente está apaixonado, a gente se traduz, ele para ela ou ela para ele, de uma maneira muito transparente. Ou seja, falam mais alto os sentimentos. Quando você se relaciona com Deus, eu lhe pergunto, não para você me responder, mas para você ponderar sobre isso e talvez até achar as suas próprias respostas. Você conhece Deus? Sabe quem Ele é? Ou realmente para você é uma incógnita? Uma coisa hipotética? Uma coisa que não existe, mas que você cria? Seria bom se nós tivéssemos uma prova de que Deus existe. Vamos tentar ver o que é que nós podemos expor e para tirar algum proveito disso. Se me permitem, sem querer desfazer de tudo que você já aprendeu até hoje sobre religião, sobre Deus, eu diria a você, é tudo um lixo. Quem me dá o direito de dizer que é um lixo o que você aprendeu? Respeito o que você aprendeu e respeito os autores das mensagens que foram passadas para você. Mas analise uma coisa. Jesus viveu nos primeiros 30 anos da era cristã. Quando ele tinha 30 anos, ele começou a tornar a sua vida pública, que geralmente em torno de entre 30 e 33 anos, foi o tempo que ele se expôs. E tudo que ele falou, nada foi escrito. Em torno do ano 70 da era cristã, ou seja, uns 40 anos mais ou menos depois disso, os evangelistas, eram 4, Mateus, Marcos, São João, tem um outro quarto aí que não lembro aí o nome, mas escreveram os evangelhos. Os evangelhos, felizmente, embora tenha 4 linhas diferentes, são muito parecidos. Ou seja, existe muito de credibilidade no que o evangelho diz. Mas a interpretação do que cada um disse é diferente. Lembre de uma coisa, a língua que foi escrita naquela época, era o aramaico ou hebraico, alguma coisa dessas línguas antigas, que depois foram traduzidas para outras línguas. Quando se traduz de uma língua para outra, geralmente as línguas não têm as mesmas palavras e a mesma composição de frases. Já sempre fica uma diferença, que cabe ao leitor interpretar e concluir, mas certamente vão ser conclusões diferentes.
Isso foi escrito e foi traduzido para outros idiomas. Em cada país, em cada língua falada, 5, 10 ou várias pessoas traduzem. E cada uma delas traduz de uma maneira diferente. Então aquilo que chega a você passou por muitas, muitas e muitas traduções. Nem sempre aquilo que está escrito ali é o que é real. Então eu entendo, procurando definir uma linha de conduta que compete a você estudar o Evangelho e chegar às suas próprias conclusões. Repare, façamos aqui um exemplo. Se você é caçador e entra numa floresta e porventura você encontra uma onça recém-nascida abandonada, o que é que você faria? Certamente você vai acompanhar esse animal, tratar dele, verificar as suas condições de saúde, alimentação, e quando ela estiver em condições, você vai devolvê-la à floresta. O que é que você está fazendo? Você está colocando a onça na casa dela, porque ela sabe viver na floresta, não na cidade. Eu diria que para nós compete a mesma coisa. Nós precisamos voltar à casa paterna para relembrar os ensinamentos que nossos pais nos deram. Mas não é a casa de papai e de mamãe, a casa de morada lá, o apartamento tal, daqueles que nos deram o corpo físico. A nossa casa, a nossa morada é a casa de Deus. Hipoteticamente, voltemos ao Éden, aquele jardim onde Deus conversava com Adão e Eva. Mas nós também já estávamos presentes ali, talvez não totalmente formados, mas nós somos a essência de Deus. E se Deus estava presente, nós estávamos presentes. Então você pode começar a dizer o seguinte: eu estou hoje na casa de Deus. O que é que Deus tem para me ensinar? Eu vou esquecer no momento tudo que eu estudei, tudo que eu já li, tudo que me disseram. Eu quero saber, meu Deus, quem é você? Como é que eu posso chegar perto de você? Como é que eu posso sentir você? Então eu faria uma colocação agora um pouco diferente. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas perguntas não têm respostas aleatórias ou conclusivas. Essas perguntas dizem: procure estudar, procure analisar, procure entender o mistério de Deus aqui no mundo. Então comece a se olhar. Faça uma análise de quem você é fisicamente. Então você vai se analisar que você tem sentidos. Você tem o tato, tem a audição, tem a visão, tem o paladar. E veja a sabedoria da criação do seu corpo. Você consegue sentir cheiros. Você ouve sons e consegue distingui-los. Você tem um coração que é intuitivo. Verifique as maravilhas que é o seu corpo humano. Você tem uma ferida, ela cicatriza. Você tem uma notícia agradável, boa, seu coração se expande. Se tem uma notícia ruim, seu coração se encolhe. Como você é uma máquina fantástica. Como você tem uma origem que você próprio não pode explicar, mas que essa origem é criadora, é convencedora, porque você não pode admitir que alguma coisa acontece ao acaso. Você não pode me dizer que aquilo é assim porque tem que ser. Alguém criou isso. Então, quando você começa a sentir e se conhecer como uma obra de um Criador, você olha para uma flor. Você veja a beleza da flor. Você veja a maravilha e a riqueza da natureza nas suas diversas plantas. Você vê a maravilha de uma ave, de uma águia, de uma andorinha, de um bem-te-vi, os próprios animais da floresta. E se ainda você não se der por satisfeita pelo que você vê na natureza, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Mas não é simplesmente você dizer, e sim, eu sei que ali tem uma estrela, são milhões de estrelas, são galáxias, constelações, um universo imenso. Uma coisa que aos cientistas dizem assim, que
A distância entre o mundo conhecido, seria o tamanho é tão imenso, é como se a gente colocasse uma lâmpada em uma extremidade e uma tomada em outra extremidade. A energia levaria 90 bilhões de anos-luz para poder essa luz acender. Coisas que são inconcebíveis até para a nossa mente. A grandiosidade da criação. E então, aonde eu quero chegar? Existe um Criador. Não sei como é o seu nome, não sei qual a sua forma, que a gente chama de Deus. Então, se esse Criador está aí e que criou toda essa maravilha, eu me sinto abandonado. Eu me sinto perdido, porque não tenho acesso a esse Criador, que me disse, tenha fé, que tudo para você será dado. Eu cuidarei de você. Confia em mim. Mas nós temos uma distância enorme e não sabemos tornar isso tangível. Olhando algumas coisas assim e buscando alguns exemplos que possam se tornar mais claros para nós, nós vivemos num país de regime democrático em que elegemos nossos representantes. Então, se eu elejo um representante, esse representante deve ter para mim um acesso fácil, porque eu contribuí com a eleição dele. Então eu quero falar com o meu representante, é difícil. Nossos representantes são inacessíveis. E quando muito se consegue, fala-se com a secretária. E a secretária diz, vou falar com o assessor. E o assessor diz, vamos tentar uma oportunidade. E quando se consegue, o nosso representante diz assim rapidamente, fale rápido porque eu tenho que entrar em outra reunião, minha vida aqui é escarreirada. E você mal consegue falar com aquele que lhe representa perante um poder terreno, um poder que desaparece com o tempo. Agora olhe você, que eu vou lhe dizer, que você nunca se lembrou disso, ou se lembrou, não deu importância. Você pode chegar em casa, sentar na sua melhor poltrona, colocar uma música agradável, se concentrar e falar com Deus. Com aquele Criador de tudo que você viu até agora. Da estrela, do seu corpo, da natureza, da flor. Que coisa fantástica. E você imagina que esse Criador poderia lhe abandonar? Em silêncio, ouça. Mas Deus fala muito uma coisa assim. Como poderei deixar de atender aqueles que me amam verdadeiramente de coração? Como posso deixar de atender aqueles que me amam verdadeiramente de coração? Você, minha irmã, você, meu irmão, nós somos filhos de Deus. E essa é a grande mensagem que eu gostaria que vocês colocassem no seu coração, na sua mente, e fizessem com que essa semente germinasse. Eu sou filho de Deus. O resto é balela. O resto não conta. Se você disser para mim, isto é uma caneta, eu posso duvidar. Porque isso pode ser um gravador. Você risca um fósforo e daqui a pouco pergunta, cadê o fósforo? Sumiu. As torres gêmeas dos Estados Unidos, que vocês lembram isso, eram uma maravilha, um símbolo de poder. Em questão de horas, sumiu. Só Deus é real. Só Deus pode fazer com que você diga assim, eu acredito num ser superior que me criou e que cuida de mim. Que me criou e que cuida de mim. Então, por que esse sentimento de desamparo que nós temos com Deus? Talvez tenha uma resposta para isso. Quando eu peço uma coisa a Deus, eu explico direitinho tudo como é. Eu quero assim, assim, assim. E Deus não me atende. Sabem por quê? Porque Deus não precisa aprender nada com você. Deus é que tem que ensinar a você. É o inverso. O professor é ele, não é você. Mas nós temos o hábito de querer impor a nossa vontade. Aí começa o distanciamento. Porque eu quero assim, dessa maneira. E se não for assim, não me serve. Mas se você tiver um pouco de paciência, você vai verificar
que as coisas na vida não são do seu modo. Mas mais adiante, quando as coisas ocorrerem, você pode olhar para trás e dizer, bom, realmente aquilo foi bom que me aconteceu. É uma doença? Você pode achar que não. É horrível, estou doente. Mas às vezes a doença fala com você. É um acidente de carro, você ficou em estado gravíssimo e se recuperou. Você começa a ver de que como você é pequeno, como nós somos aprendizes, mas temos um Criador que está sempre conosco. Que nós precisamos ter essa confiabilidade, essa tranquilidade em saber esperar de Deus a vontade dEle. Porque Ele é que sabe o que é bom para nós. Lembram de irmã Dulce, da nossa amiguinha? Ela disse para mim, irmão, nunca peça nada a Deus, porque você não sabe o que é bom para você. Ah, para mim, eu queria $1 milhão de dólares agora. Quantas pessoas ganham o dinheiro, ganham a loteria e sua vida anda ladeira abaixo? Quantos crimes foram perpetuados em nome de fazer o bem ao outro e na realidade estava havendo uma enganação e um tentou roubar o outro? Este mundo que a nossa sociedade infelizmente alimentou ou criou, conflita com aqueles ensinamentos que eu aprendi no Éden. Porque Deus me falava em paz, em justiça, em tolerância, em paciência, em fazer o bem, em doar-se, em servir. Isso é o que Jesus veio no seu tempo a nos relembrar. Mas existe um conflito enorme. A sociedade não pensa assim. Você reza o Pai Nosso e diz assim, seja feita a vossa vontade. Mas na prática você quer aquilo do seu jeito. Eu lembro um amigo meu que morava no interior e o seu pai tinha uma certa casa. Por qualquer circunstância, o pai vendeu essa casa. Ele era menino, certo? Mas como é interior, como é aquilo do pessoal da redondeza que todo mundo se conhece, não, aquela casa era de fulano de tal. O filho disse, eu vou recomprar essa casa. O filho cresceu, teve condição, recomprou a casa. Porque a casa era da família dele e tinha de continuar sendo dele. Você vai ver, na realidade, é uma ruína. Mas o que valeu foi o orgulho de dizer, a casa era de meu pai, da minha família, e vai continuar sendo. Uma ruína, um lixo. Por que isso? Isso nos leva a quê? A querer mostrar o que a quem? Quando Deus diz, se você quer ser o maior, seja o menor. Ou seja, Jesus fala sobre a humildade. Jesus é Deus. Jesus veio ao mundo personificado para poder nos mostrar a linguagem de Deus. Esse Deus lava o pé dos apóstolos. É só dando risada mesmo. Você um dia chegar na sua casa e tentar lavar o pé de um servo, de um empregado, você nunca faria isso. Falando em termos genéricos, sem querer julgar nada, certo? Você nunca faria isso. Porque é humilhante para você. Quando na realidade, eu e o meu servo, eu e o meu empregado, somos iguais. Somos os filhos de Deus. E é nisso que eu gostaria que vocês parassem e pensassem um pouco. Porque a vida pode se transformar de água em vinho, de vinho em qualquer coisa maravilhosa que você imagine, numa rapidez enorme, se você mudar sua colocação perante Deus. Deus está de braços abertos o tempo todo, esperando por você. Deus mora em você, no seu coração. Deus está em você. E por que nós só queremos o negócio do nosso jeito? Ah, porque se não for assim eu não gosto, não seria legal para mim. Irmã, irmão, vamos ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de humildade para ouvir Deus e fazer aquilo que Deus quer para nós. Deus só quer o nosso bem. Você tem filhos ou tem entes queridos, você faria mal a algum deles? Nunca. Se você os ama, você nunca faria nenhum mal a eles. Você tem filhos, você os criou, você com sua mulher, você tem filhos. Você tem toda a vida por os filhos. E quanto mais Deus,
Em instante algum você poderia dizer, Deus me abandonou, porque se Deus me abandonou, ele é insensato, ele é insensível, me largou. Isso não existe. Precisamos ter aquela condição de poder compreender Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus sempre. Deus, você é parte de Deus, se ligue com Ele, procure estar sempre presente nele e aceitar a vontade dele. Você então vai ver como a vida é maravilhosa. Um grande lutador de boxe, não lembro exatamente o nome dele, americano, ganhou a medalha, o cinturão dos pesos pesados. Pouco tempo depois ele perdeu esse título. E já afastado do esporte, ele diz que teve uma visão sobre uma imagem, uma luz que brilhou para ele, e ele se tornou um pastor evangélico. Depois, já pastor evangélico, ele resolveu voltar para o ringue e colocou uma coisa em meta: eu vou reconquistar o meu título de campeão mundial. E assim ocorreu. Mas ele conta um detalhe interessante, ele dizia o seguinte: antes, quando eu lutava, eu via naquela pessoa que lutava contra mim um animal, e eu queria destruí-lo. E foi dessa maneira que eu ponho tanta energia dentro de mim que eu conseguia vencer as minhas lutas. Mas Deus iluminou meu caminho. Deus me mostrou que o mundo é lugar para todos e que nós somos irmãos. Na hora que eu voltei para o ringue, eu via nele uma pessoa igual a mim, sendo que de nós dois, aquele que estiver mais bem treinado vai ganhar a luta. E eu consegui reconquistar o meu título, mas respeitando aquele que lutava comigo. A nossa sociedade diz assim: você tem que ser, a sociedade de hoje que eu conheço, você tem que ser o melhor, você tem que ser o campeão, não admite o segundo lugar, você tem que ser o primeirão. Ou seja, é uma questão de um destruir o outro. O homem contra o próprio homem, em benefício de quê? Daquilo que a sociedade hoje valoriza muito, que é aquele que é o mais rico, aquele que é o mais bonito, aquele que é o mais competente, aquele que é o mais, e na realidade a essência humana, que é do calor, do amor, do entendimento, esses valores ficam desprezados. A verdade passa a ser uma coisa conveniente. Certas horas é uma coisa, certas horas é outra, mas a essência, a pureza da alma, a pureza do nosso amor, não é afetado nessas horas. E nós precisamos fazer essa chama brilhar sempre. Mas atrás de tudo isso existe uma coisa que eu não falei, mas é muito, muito importante, talvez a essência de tudo, que é a fé. Quando você conhece, você pode acreditar. Quando você não conhece, é difícil você imaginar. Aí a pessoa diz assim: ah, se eu tivesse a fé como tem minha tia, era uma maravilha. Ah, se eu tivesse a crença daquele amigo, daquele pregador, era uma maravilha. Mas eu não sei, não consigo. Consegue. Estude. Analise. A fé é uma questão de raciocínio, de conhecimento. Se não fosse assim, não teria nenhum sentido. Uma coisa aleatória, uma coisa que não tem, outra não tem. Não. Jesus procurou dizer o seguinte: tenha fé, confia em mim. E ele mostrava por que poder deveria confiar nele. Então, lembrando um dos milagres de Jesus, o cego se dirige a ele e diz assim: Senhor, se queres, podes me curar. E Jesus pergunta: você acredita? Ele diz: sim, eu acredito. E Jesus então, tocando os seus olhos, eles passam a dar a visão que o cego tanto procurava. Quando Jesus faz uma coisa dessa, tentando explicar um pouco, Jesus é Deus, nós também somos parte de Deus. Jesus manipulava pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pelo seu ser que era, o universo. O universo está cheio de átomos no universo, o fluido universal, uma energia que envolve todo este mundo, certo? E Jesus manipulava isso. Então ele dizia assim: se tiverdes fé, fareis as obras que eu fiz,
e vocês farão maiores ainda. Fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Ou seja, ele estava procurando ensinar de que nós somos parte do universo e o universo conspira a nosso favor. Só existe uma energia que move o universo, que é o amor. Não adianta tentar usar outros artifícios, outras ponderações, porque tudo que o universo, que é gerado no universo, tudo que existe nesse planeta chamado Terra, gira em torno do amor. E nós sabemos o que é o amor, porque nós temos sentimento, temos um coração, temos um entendimento. O nosso corpo reage às condições de alegria, de paz, de entendimento, e ele reage negativamente diante da injustiça, diante da falta de amor, diante do sofrimento. Então, essa energia toda nos leva a acreditar que Deus é o Criador e Deus nos ama e que nós temos o poder de entrar em contato com Deus para conseguir o que precisamos. Então, eu sou fraco, tenho uma porção de defeitos, mas digo a você, com clareza da alma, com pureza da alma, quando eu quero uma coisa, eu peço a Deus e tenho certeza que Deus vai me dar. Agora, eu peço a Deus o que eu quero, Ele me atende do jeito que Ele quer. Porque Ele sabe qual é o jeito bom para mim. Não exatamente o que eu peço. Tudo o que eu peço, Deus faz do jeito que Ele acha que é correto para mim. Então, essa confiança é que é a fé. É a fé, como Jesus dizia, que remove montanhas. E nós temos um hábito, digamos assim, ou talvez seja da natureza humana, medo ou vergonha das nossas fraquezas. E procuramos, às vezes, camuflar isso, esconder. Olha, minha amiga e meu amigo, vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi. Deus não gosta do autossuficiente. Deus gosta de você fraco. Porque quando você é fraco, você tem coragem para dizer, meu Deus, eu preciso de você. Ou seja, você está se aproximando do Pai. O Pai quer que o Filho se aproxime dele. Então, se você é autossuficiente, se você tem tudo para tudo, eu sou filho de Deus. Para quê? Eu tenho tudo que eu quero. É só aqui, ó, na memória eu tenho o que eu quero. Seja lá carro, casa, viagem, prazeres, o que seja. Esse cara não precisa de Deus. A menos na hora da dor. Quando ele estiver doendo, quando ele estiver sofrendo com a sua doença, o que ele pensava que ele solucionava tudo, não resolve. Uma doença incurável pode ser curada pelo amor e pela fé, e não às vezes é curada pelas condições técnicas e financeiras e de tudo mais que pode se imaginar. O caminho nosso passa por Deus. De Deus viemos e para Deus vamos voltar. Deus é inevitável, não tem como. Então, diante dessas suas fraquezas, diante da sua coragem de pedir ajuda a Deus, seja sincero com você mesmo. Entre no seu quarto, como diz o Evangelho, tranque a porta e fale a Deus com sinceridade. Deus vai lhe atender. Faça um teste. Eu posso desafiar o que vocês quiserem hoje dessa maneira. Faça um teste. Duvido que alguém peça a Deus uma coisa de coração e Deus não atenda. Porque Ele é Pai. É isto que nós temos que entender. É simples, Ele é Pai. Ele é um Pai amoroso e não lhe pede nada em troca. Aliás, tem uma ressalva. Ele pede que você acredite nele. Jesus disse assim para a turma naquela última ceia, certo? Um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Para um pouco, minha amiga e meu amigo, pense nisso. Olha o que é você estar numa ceia, na presença de Jesus, e ele dizer assim a você, um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que coisa maravilhosa é o amor. Mas é o amor verdadeiro, não o amor interesseiro. O amor de doar, o amor de servir, o amor de aceitar, entender.
Como a vida nossa seria maravilhosa se nós conseguíssemos retirar da nossa mente o lixo que existe, o lixo do ódio, do rancor, da ganância, de crescer melhor, de achar que os outros têm defeitos e por aí vai. Nós não temos nenhum defeito. Nós não temos nenhum pecado, eu posso avançar, dizer mais ainda. O único pecado do homem é a distância de Deus. Ah, porque fulano é isso, não é aquilo. Nada disso. Deus só tem uma preocupação, que os meus filhos venham a mim. Esse é o pedido que Deus nos faz o dia inteiro, através de todas as coisas que nos acontecem. O nosso dia a dia, nossas 24 horas, são horas em que em cada coisinha pequenininha que vai acontecendo, você vai percebendo como Deus está presente. Uma folha que caiu, um fruto maduro, uma flor. Deus sempre está falando com você. Mas se você anda escarreirado na ganância do seu trabalho, de querer ser o primeiro, querer ser o melhor, de querer ser aquele que ganha mais, você não tem tempo para poder olhar para Deus. Deus pede tempo. Deus pede que você se recolha ao seu interior e ore com Ele. E faça uma mensagem uma mensagem que seja uma oração. Pai, eu amo você. Eu amo você e sei que você me ama. Jesus disse assim uma certa feita: tenho por você um amor infinito e incondicional. Tenho por você um amor infinito e incondicional. Acredite nisso. Mas acredite piamente e analise como serão os seus dias. Não se desespere, não cobre, não fique na ânsia de ter uma resposta. Ame simplesmente e deixe a coisa acontecer. Você veja, voltando à nossa amiga irmã com quem eu trabalhei, a irmã Dulce. Diz assim no Evangelho: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas nós entendemos ignorantemente o contrário. Nós queremos o acréscimo hoje para depois poder servir a Deus, buscar o reino de Deus. Uma certa ocasião, encontrei uma pessoa já idosa, mas bem de vida, já estava aposentada. Eu disse: irmão, vamos lá no ambulatório médico, que a gente pode fazer um serviço, um atendimento para aquelas pessoas carentes. E ele me disse, provavelmente porque ele vai viver em trevas, certo? Não, espera um pouco, porque eu ainda tenho que cuidar uns problemas que eu tenho para resolver. Tem um apartamento que eu tenho que comprar para minha filha, tem um processo de quanto. Depois eu vou lá no ambulatório. Ou seja, primeiro estamos cobrando o nosso para depois buscar o reino dos céus. Mas a irmã Dulce fez o contrário. A irmã Dulce pegou as criancinhas na rua e levou para um quintal, levou para um galinheiro. Ou seja, ela exercitou o reino dos céus. E depois veio o acréscimo. E a obra está aí feita. Uma obra que grandes empreendedores, grandes empresários não fariam. Mas ela fez. Por que ela fez? Sendo a pessoa franzina que ela era, a pessoa miúda que ela era, certo? Porque ela era magrinha mesmo, certo? E de saúde muito ruim, certo? Conseguiu. Porque ela tinha fé. Somente isso. O alimento do espírito, que era a irmã Dulce, se alimentava da fé. E vou dizer mais um aí, para terminar, parece que meu tempo está esgotando. Um dia a irmã Dulce virou para mim e me disse uma coisa que a gente nem... Mas por que ela diria isso? Ela disse assim: irmão, Deus não gosta mais de mim. A gente parece dar vontade de dar risada, não é? Deus não gosta mais de mim. Disse: por que, irmão? O que aconteceu? Olha, essa semana que passou, lá no hospital, não teve nenhum problema. Ou seja, ela sentia a necessidade de estar próximo de Deus. Como é que é com essa proximidade? Com os problemas. Porque o problema aparecia e ela falava para Deus. O problema aparecia e Deus resolvia. Se não tem problema, Deus não aparece. Então ela precisava desse alimento constante, que é a proximidade com Deus. Eu vou ficar muito feliz se dessas conversas que nós tivemos, você possa concluir para você mesmo o seguinte: eu preciso me aproximar de Deus. E sabe quem vai lhe ajudar a encontrar esse caminho? O próprio Deus. Peça a Ele luz, um caminho para seguir. E Ele já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Falamos de fé, mas não poderia encerrar sem lembrar de um detalhe. Agradecer. Agradecer. Nós acordamos e nos lembramos de que temos obrigações a cumprir. Nós saímos de casa e nos lembramos dos agendamentos que estão programados para aquele dia. E almoçamos nas carreiras e temos uma tarde para cumprir, e etc, etc, até que chega o fim do dia, você está cansado em casa. Cansado em casa. Às vezes alegre porque você foi produtivo, às vezes triste porque não foi produtivo. Mas em instante algum você se lembra de Deus. Bom, que tal você, a partir de agora, quando abrir os olhos, agradecer a Deus pela noite de sono, agradecer a Deus pela luz do dia, agradecer pelo café da manhã, porque muitos não têm nem sequer café para tomar. Quanta coisa nós podemos fazer e lembrar de que, se o fizemos, fizemos porque existe uma energia que nos move. E a gente então passa a agradecer. Que bom quando você faz alguma coisa a alguém, e esse alguém diz, obrigado, estou muito feliz porque você me ajudou. E nós o dia inteiro somos ajudados. Aliás, passamos um parêntese, certo? Aquele apóstolo chamado Pedro perguntou uma vez a Jesus assim, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 1, 2, 3? E Jesus disse, não digo 1, 2, 3, mas digo 7 vezes 70. Ou seja, 7 vezes 70 significa perdoar sempre. A pessoa, isso já é meio conhecido. Mas aí existe uma coisa que você precisava lembrar. E Jesus lembrou isso. Quantas vezes tenho perdoado vocês? Os apóstolos eram rudes e ignorantes. Quantas vezes Jesus perdoou as falhas dos apóstolos? Eles só vieram a ter esse dom de uma sabedoria e de uma percepção acima da humana, digamos assim, depois que Jesus se foi. Depois da ressurreição, através do Espírito Santo que desceu com essa energia sobre eles. Então você veja, você assim pergunta assim, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Mas eu me esqueço de dizer assim, quantas vezes eu errei e fui perdoado? Quantas vezes eu recebi e deixei de agradecer? Você está de barriga cheia aí agora, possivelmente está. E você vai chegar em casa, vai ter outra alimentação para receber, vai ter um teto para lhe proteger, vai ter uma família para lhe apoiar, para lhe dar amor. Você tem agradecido isso a Deus? Não. Se tem, ótimo. Se tem, ótimo, mas continue agradecendo. E se você não faz isso, comece a fazer. Agradeça a Deus pela vida. Por esse dom maravilhoso que é nós estarmos aqui hoje, vivendo. Esse dom que nos foi dado por Deus. Não pensem vocês que quando o parteiro lá, puxa a criança para fora do abdômen da mãe, certo? E aí dá uma palmadinha na bunda da criança, aí ela começa a chorar. Então o médico deu vida, o parteiro deu vida, a vida quem dá é Deus. Porque se fosse assim, você podia dar uma palmada num defunto e ele voltava para a vida. A vida é maravilhosa, é o dom de Deus. Você quer mais alguma coisa para poder justificar a você a crença nesse Deus? A certeza de que Ele está com você? Façam um teste. Eu gostaria de saber a resposta desse teste. Mas desde agora posso até lhe parabenizar, porque vai ser um teste de resultado positivo. Que Deus seja louvado. Nesse clima de paz, de entendimento, de tranquilidade, que Deus nos assista, que Deus traga para nós, para cada um de nós separadamente, para cada um de nós em função das nossas súplicas, das nossas necessidades, luz e paz, para que essa luz se transforme na solução dos nossos problemas, que essa paz chegue por a gente ter a certeza de que encontramos em Deus o nosso Pai, amigo, irmão
um Pai amoroso e que esta energia seja mantida agora e sempre.